Fala galera, tudo bom? Eu sou o Ulisses Dias, estamos de volta aqui no meu canal e vamos dar continuidade à fórmula do investidor inteligente, pegando aqui o resultado de 2008 a 2009. Lembramos que esse foi o ano da eclosão da crise do subprime, que foi uma crise que iniciou-se no mercado imobiliário dos Estados Unidos e acabou transbordando para o setor financeiro devido a hipotecas alavancadas que eram feitas lá e acabou mexendo muito com a liquidez do mercado. Esse foi um belo exemplo de quando a volatilidade fica extremamente alta, as correlações elas tendem a 1 e menos 1. Por quê? Porque naquele período os investidores vinham tendo prejuízos tão agressivos, tão pesados, que eles vendiam ativos que também eram bons para cobrir as perdas em outras áreas. Então a gente via ativos com qualidade extremamente alta, sofrendo também com a volatilidade no curto prazo, e o que poderia se tornar uma grande oportunidade para o investidor que estivesse preparado com caixa para isso. Então, quando o pessoal vem falar para mim de investir em fundo imobiliário ou investir em títulos de renda fixa pós-fixados, com um maturity, com um vencimento bem longo, eu tendo a ser um pouco reticente. Por quê? Porque isso tende a ter uma correlação nessas altas volatilidades com os índices de Bovespa ou com o S&P. Então eu prefiro botar as minhas reservas de renda fixa em LFT. Por quê? Porque elas são pós-fixadas e elas não têm uma volatilidade tão grande. Entendeu? Então vamos voltar aqui para a nossa fórmula. E eu vou falar para vocês de um livro aí que é bem famoso para traders, mas a gente pode usar aqui para a nossa filosofia de longo prazo com fundamentos, porque ele fala muito sobre disciplina. Esse livro é o livro Trading in the Zone, do Mark Douglas. Eu ainda não acabei todo esse livro, mas a parte que eu estou agora, ele fala muito de como a paciência e a disciplina não podem ser uma coisa que a gente fica se esforçando e seja um sacrifício em executar. Por quê? Porque em momentos de alto estresse, de alta volatilidade, a gente vai tender a ter um comportamento defensivo. Então, não é uma coisa que dá para forçar. Eu vou ser disciplinado, eu vou ser consistente, eu vou ser paciente, porque na hora lá que o bicho estiver pegando, a cobra estiver fumando, que são expressões aí que eu gosto de usar para quando o mercado ele está indo contra as nossas posições, tem uma coisa aqui atrás do nosso cérebro chamado amígdala, não é essa amígdala aqui no nosso pescoço, que isso cria um comportamento de proteção e fuga. E no mercado isso se materializa através da gente vender as nossas posições e ficar livre da pressão, né? Então, eu lembro que nesse período eu não tinha tanta experiência no mercado e eu estava comprado em Petrobras, que era uma crença que eu tinha de que seria uma empresa boa para sempre, né? Então, eu não consegui lidar com pressão naquele momento e acabei vendendo minhas ações na mínima. Graças a Deus aquilo não foi um erro grande o suficiente para acabar com a minha carreira, mas olhando agora de perspectiva, foi um erro ridículo que eu cometi e que graças a Deus eu não quero estar nessa situação de novo e cometer, né? Mas lembrando que o investidor que tem a sua carteira diversificada e tem um método, ele vai se tornar mais imune a esse tipo de risco. Por quê? Porque, vamos dizer que ele vai estar com 20 ações, ou aqui no nosso caso, vamos dar o nosso caso de exemplo aqui, para a gente ser prático. O investidor que tem 15 ações,
ele vai ter uma exposição de provavelmente 6% em cada ativo. Então, pode ficar tranquilo que você vai poder errar em uma ou duas ou três ou em várias carteiras, mas você não vai errar sucessivamente se você for consistente no nosso método, né? Então você vai sim sofrer essa volatilidade, mas se você estiver totalmente comprometido com o método, ele vai te proteger automaticamente desse tipo de cenário, de ambiente. Então aí a gente já completa aqui o nosso filtro de liquidez. Esse filtro de liquidez, ele está lá no livro do Investidor Inteligente através de um filtro que ele tinha de faturamento mínimo para as empresas que ele ia incluir na carteira observada lá. Aqui a gente fez um filtro sobre o endividamento líquido, sobre o patrimônio líquido. E esses dias eu estava vendo o Suno Responde aí do nosso grande Thiago Reis, que, na minha opinião, presta um serviço de utilidade pública extremamente relevante pelos conteúdos que ele fornece de graça, né, para as pessoas, em ferramentas como o YouTube, onde ele falava uma coisa que faz muito sentido quando foi indagado sobre esse filtro, o indicador de dívida líquida sobre patrimônio líquido, que certas empresas permitem que a gente tenha um endividamento relativo maior, como, por exemplo, as empresas de concessões. Por quê? Porque elas têm uma volatilidade menor na sua receita, então elas podem sim carregar mais dívida nos seus balanços. Mas por que eu faço aqui esse corte seco na canela? Porque eu quero provar aqui também que a gente não precisa entender de nada. A gente só precisa ser disciplinado para que o método funcione. Então, eu sei que tem muitos investidores aí que não têm noção do setor de atuação ou também da característica operacional das empresas. E eu quero proteger esses investidores com esse tipo de filtro, tá? A gente vê aqui que nesse ano a gente teve muitas empresas, mais que a média aí que a gente costuma ter, apresentando um preço-lucro negativo, então a gente tira também essas empresas. E diferentemente lá da Magic Formula, que a gente trabalha com lucro operacional, aqui a gente está tendo algumas empresas apresentando prejuízo. Por quê? Porque elas têm dívidas em moeda estrangeira e nesse período o dólar subiu muito. Então a empresa pode ter tido até um lucro operacional positivo, mas conforme a estrutura de capital delas, o endividamento em moeda estrangeira ou em juros pós-fixados variou, ela apresentou um lucro líquido negativo, né? Tendo um prejuízo, na verdade. Então a gente tira esse tipo de empresa também aqui da nossa carteira. E o último indicador que a gente vai usar é justamente aqui o de preço sobre valor patrimonial. Agora, feita aqui a seleção, a gente vai fazer o ordenamento em relação ao ranking para pegar as empresas que apresentavam a menor avaliação segundo esse método aqui comparativo, né? Agora vamos aqui alinhar isso com relação ao valor patrimonial. Lá no livro também do Investidor Inteligente, o Graham, ele usa uma técnica que ele multiplica
o preço sobre o lucro vezes o preço sobre o valor patrimonial, e acima de certo valor ele corta também as empresas para evitar pegar os extremos, né? Por exemplo, empresa aqui como a BMF, que apresentou um preço sobre o lucro de 100 e um preço sobre o valor patrimonial de 10. Isso aqui daria uma multiplicação de quase 1020. Mas eu acho que esse papel não entra aqui na nossa seleção, porque a metodologia de ranking também protege a gente, de certa forma, desse tipo de, de metodologia. Uma empresa que hoje em dia tem sofrido muito no curto prazo com o mercado é a Brasil Foods. Durante muito tempo eu analisei essa empresa através desses indicadores de múltiplos e eu via ela com 50 vezes preço-lucro, relação preço sobre valor patrimonial acima de 5 vezes, e o mercado sempre argumentando que a empresa tinha ótimos fundamentos, ela era uma líder num setor altamente promissor, que alimentos é uma coisa muito importante. Aquela historinha lá que o mercado sempre conta, e que nesse livro aí, Trading in the Zone, do Mark Douglas, ele fala muito também. Quando a gente está num mindset de medo e dominado aí pela irracionalidade, a gente tende a achar as respostas que vão nos proteger da dor emocional, assim como a gente tende a evitar a dor física. Então, se deixar a historinha começar a ser contada no nosso cérebro, a gente sempre vai arranjar uma historinha que faça a gente ter razão, uma historinha que mostre que a gente está certo, uma historinha que é o famoso para boi dormir, né? Então, com essa metodologia aqui totalmente objetiva, a gente se protege dessa historinha. A gente vai botar aqui, vamos aqui acessar o Economática para achar o último valor da DataSul, para completar aqui a nossa tabela. E a gente viu aqui que o último valor de cotação para ela foi 7,95. Na prática, o que eu faria? Eu pegaria esse valor e corrigiria até o CDI, porque uma vez que essa empresa faz uma OPA, ou ela é comprada, ou ela para de ser negociada, a gente pega esse valor, põe no CDI até chegar ao próximo ano e a gente fazer a próxima carteira. Então vamos selecionar aqui a nossa carteira da Magic Fórmula. Eu vou excluir aqui essas empresas que não tem cotação, por quê? Porque elas não vão entrar na nossa seleção e para o vídeo aqui não ficar moroso e eu ter os dados aqui para fazer umas outras comparações que eu vou fazer como eu sempre faço, tá? Que é a média da carteira e a média total. Mas antes a gente vai fazer aqui a nossa primeira checagem de controlado e controladora para a gente não concentrar risco no mesmo negócio, né? Então a gente ficou com a carteira de Unipar, a gente ficou com uma carteira que contém Celesc, DataSul, Energias do Brasil, Transmissão Paulista, Light. A gente vê aqui como é que o índice, ele ficou, a carteira ficou defensiva com utilities nesse momento, né? A gente pega também a Copasa, a Copel, a Sabesp. Então aqui os 9 primeiros papéis, a gente tem 7 papéis aí com um perfil altamente defensivo. A Eternit também, Telefônica Brasil, que eu considero também um outro papel muito defensivo, Exetec,
Eletrobras, e vou repetir aqui, que apesar da Eletrobras ser uma holding de energia, ela não é concentrada geograficamente da mesma maneira que das outras, então eu mantenho esse tipo de ativo, eu não considero controlado e controladora. A gente tem a nossa Itaúsa aqui e a Brookfield formando a carteira com 15 ativos. E essa foi outra adaptação que eu fiz em relação à carteira original lá do investidor inteligente, porque seria mais complicado a gente reproduzir o modelo com o número de ações que ele sugere lá, assim como a gente também fez isso na Magic Formula. Eu vou ocultar aqui alguns dados para a gente ficar com uma visualização melhor do que foi feito. E a gente vê aqui que a carteira do investidor inteligente apresentou um retorno de 15% negativo, o que não está em linha com os nossos objetivos, né? Que o investidor de Value Investing ele quer ter lucro positivo absoluto sempre. Mas a gente compara aqui com o investimento do Ibovespa para mostrar que a gente tem alternativas sim. E diferentemente da teoria do mercado eficiente, de que investir no índice passivo é a melhor opção, a gente mostra aqui que a gente vem tendo uma carteira que performou melhor que o índice passivo, que é o Ibovespa. Não é em todos os anos, mas dos últimos 9 anos, a gente teve 77% de aproveitamento em relação a ser melhor ou pior. Então eu fico por aqui, gente. Esse foi o resultado da fórmula do investidor inteligente para 2008 e 2009, um resultado de menos 15%, mas foi muito melhor que o Ibovespa. Então, lembrando que a gente precisa ser extremamente focado em autorresponsabilidade, de entender que o nosso método é que vai gerar o nosso resultado. O mercado ele não deve nada para a gente, o mercado não tem obrigação de dar nada para a gente. Então, a gente é autorresponsável pelos nossos resultados. E uma vez entendido isso, a gente tem que ser disciplinado para seguir o nosso método. A gente precisa ser paciente, porque o maior desafio não é técnico, o maior desafio é emocional. E a gente precisa ser consistente em não mudar a nossa metodologia uma vez que o resultado não seja de acordo com a nossa expectativa. Então, não é porque deu 15% negativo aqui que eu vou abandonar esse método e vou começar a fazer outra coisa. Isso aí só quer dizer que eu preciso ser mais consistente, porque o retorno vai vir, se eu for disciplinado, paciente, consistente e autorresponsável. Mais uma vez, eu sou Ulisses Dias, esse é o meu canal, e espero para os próximos capítulos dessa jornada aqui do Investidor Inteligente, galera. Um grande abraço, tamo junto.